Jesus era muito claro em suas palavras, em suas mensagens quando esteve aqui na Terra. Mas isto não impedia, vez ou outra, do mestre proferir frases e mensagens dúbias que levavam até os discípulos a perguntarem o que ele queria dizer com aquilo. Ora, se os discípulos que estavam pessoalmente com ele ficavam em dúvida, imagine nós que vivemos 2000 anos depois numa cultura e idioma completamente diferentes de Cristo. Certa vez, dirigindo-se aos fariseus, Jesus falou assim: toda palavra que os homens proferirem, dela darão conta no dia do juízo. Isso está em Mateus capítulo 12, verso 36. Algumas traduções dizem: toda palavra ociosa que os homens disserem será condenada. E assim por diante. Frívolo, ocioso, quer dizer que até uma piadinha ou uma anedota seriam condenáveis por Cristo? Vamos ver no contexto o que quis dizer o Senhor. A palavra grega que aparece no Evangelho de Mateus é argon e se refere àqueles comentários comuns que fazemos, às vezes inconsequentes. Quando refletimos antes de declarar certos posicionamentos, corremos, é claro, menos risco de erro, porque aí podemos dar um formato mais bonito para revestir as nossas palavras, os nossos pensamentos, mas se as frases forem descuidadas, ditas às pressas, sem pensar, isto pode nos comprometer. E aí tem um probleminha a mais. É aquilo que Sigmund Freud chamou de ato falho do inconsciente. Você já ouviu falar disto? Embora o planejamento da fala seja o ideal, em alguns momentos há lapsos da mente como simples equívocos ou algo que teria sido dito sem querer querendo, como diz o Chaves, que podem, na verdade, revelar códigos de valores que estão dentro da nossa mente e que muitas vezes ocultamos porque seriam censuráveis. Freud mesmo deu 2 exemplos disso. Um de um senhor conversando com uma jovem sobre a bela cidade de Berlim, que estava bonita com os preparativos da Páscoa, e então aquele idoso falou para a moça: viu como a loja Wertheim está toda decotada, quer dizer, decorada? Noutra situação, Freud fala de um professor arrogante que disse que os que entendiam aquele assunto poderiam ser contados num dedo da mão, ou melhor, nos dedos de uma mão. No primeiro caso, temos um senhor obcecado pela beleza da jovem e no outro, alguém que achava que ele era o único capaz de dominar determinado conceito. Jesus parece na Bíblia ter antecipado a descoberta de Freud ao afirmar que uma palavra descuidada, proferida sem pensar, pode revelar o caráter de uma pessoa. Assim, quando ele disse que os homens dariam contas diante de Deus pelas palavras descuidadas que dissessem, estava querendo dizer que seriam julgados por aquilo que o seu caráter produziu, ou seja, o caráter que acabou se revelando naquelas palavras descuidadas. As sentenças, nesse caso, seriam apenas o sintoma de algo maior. Veja que absurdo. Esse contexto exato de Mateus traz uma situação muito estranha. Aqueles fariseus reclamavam da cura no sábado e estavam tão obcecados pela tradição que não perceberam como seu ódio por Cristo exibia um descaso para com o irmão judeu em necessidade. No caso, aquele homem que havia sido curado pelo mestre. O que vem em prioridade? O pensamento ou as ações? Muitos rabinos do passado e o próprio Jesus entendiam que o pensamento vem antes do ato, pois é da mente e do coração que saem as atitudes mais legítimas que temos, sejam elas boas ou sejam elas más. Pensando nisto, e você? Que julgamentos, atitudes e palavras o seu coração e a sua mente estão produzindo hoje?